Hoje é o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson. Hoje, 11 de abril. Essa é uma doença que leva milhares de pessoas aos hospitais de São Paulo todos os anos. Vamos dar uma olhada aqui no telão? O Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos. No ano passado, para você ter uma ideia, só na rede pública de saúde aqui do estado foram realizadas quase 700 internações hospitalares relacionadas a essa doença. Sobre isso, então, a gente vai conversar ao vivo aqui no estúdio com o médico Diogo Haddad. Tudo bem, Haddad? Como vai? Tudo bom? Boa tarde. Prazer estar com vocês aqui. O Haddad é neurologista do Hospital Oswaldo Cruz. Importante essa data para a gente se conscientizar e para entender um pouquinho dessa doença, Haddad. Eu vou te perguntar já para a gente começar, o que muda no cérebro de uma pessoa que tem essa doença de Parkinson e por que isso acontece? Tão importante ter esses dias de conscientização, né? E realmente, Parkinson é uma doença importante, a gente está falando da segunda doença neurodegenerativa mais comum, então muitos pacientes envolvidos. E o que acontece principalmente, como foi dito, é uma alteração no movimento. E isso acontece por um neurotransmissor no nosso cérebro que a gente chama de dopamina. Eu começo a perder essa dopamina e isso afeta principalmente a parte motora do paciente, que vai perdendo isso ao longo do tempo. E a pessoa ela pode ter a doença e não perceber que ela tem a doença por um tempo? Isso é muito comum, isso é muito comum. Na verdade, os sintomas da doença, quando a gente lembra de Parkinson, né? Quando eu falo de Parkinson, todo mundo lembra de tremor. Então, a gente está vendo aqui na tela. E, na verdade, o tremor é um dos sintomas e nem é o principal sintoma. O principal sintoma, muitas vezes, é a lentidão do movimento. E aí tem sintomas que podem vir anos e anos antes, que podem ser sintomas, às vezes, de constipação, alteração no olfato, alteração no sono, no comportamento. E a gente vai descobrir isso depois de muitos, às vezes, 10, 15, 20, 30 anos que a doença de fato aparece. Mas se eu diagnosticar, se o médico diagnosticar com antecedência, como é que é esse tratamento? A chance de eu evitar essa doença é maior? Como é que é? Na verdade, hoje, o tratamento, ele faz com que a doença seja lentamente progressiva. Infelizmente, é uma doença neurodegenerativa, a gente não tem como evitar isso, mas é uma doença onde o paciente pode viver décadas com boa qualidade de vida, desde que tenha um acompanhamento adequado e um tratamento adequado. É uma doença que normalmente a gente vê os idosos tendo, né, desenvolvendo. Em que idade costuma aparecer o Parkinson? O normal, e até se nós pegarmos estatisticamente, a doença dobrou o número de pacientes nos últimos 30 anos. E talvez dobre, grande parte porque a nossa população envelhece. E isso realmente é muito mais comum em pacientes mais velhos. Porém, existe uma porcentagem pequena, a gente está falando de 5% dos pacientes em média, que começam a doença antes dos 50 anos. Então, se tiverem sintomas diferentes, a gente tem que pensar assim nela, mesmo em pacientes mais jovens. Tem essa questão do Parkinson juvenil também, né? Que jovens apresentando ali esses sintomas. E às vezes são doenças que começam mais cedo, mas também são mais lentas ao longo da vida. São muito chamativas, nós conhecemos pessoas famosas, às vezes, que têm, isso levou em consideração. Então, ao longo do tempo, a gente viu pessoas jovens tendo, e às vezes esses sintomas acabam acontecendo ao longo da vida dela e conseguem, às vezes, com um tratamento adequado e até com tratamentos novos que hoje vêm surgindo, uma boa qualidade de vida. Consegue ali a boa qualidade de vida. E aí, o que o Parkinson tem a ver com o estilo de vida da pessoa em si, né? No estilo que ela leva a vida. Totalmente, né? Grande parte do que a gente sabe sobre a doença vem do que nós reconhecemos antes. Então, o paciente que tenha, não só, estou falando de um paciente que tem relação com cigarro, com álcool, com atividade física, mas é como esse paciente envelhece, é como ele chega até lá. Isso é uma parte, talvez exista uma outra parte genética, e é por isso que a doença ela é multifatorial. E aí, o senhor já falou que é uma doença neurodegenerativa. Como é que é esse tratamento para o Parkinson para eu ter uma qualidade de vida excelente mesmo com essa doença? A doença é muito individual, Thiago. Então, assim, realmente, tem pacientes que vão sofrer muito mais, tem pacientes que a gente vai conseguir tratar muito melhor. O tratamento, em grande parte, é sintomático e baseado em repor essa dopamina. É que, por muito tempo, ele era sintomático e simplesmente com medicações isoladas. Hoje, se discute sobre cirurgias, implantes cerebrais e outras formas que a gente, num futuro não tão distante, vai estar discutindo com muito mais acesso. Então, de fato, a doença tem mudado porque agora eu não vou lidar mais só com sintomas. Talvez eu lide com a própria fisiopatologia, com o próprio funcionamento dela no cérebro. Medicina evoluindo, isso é bom para todo mundo, né? E o apoio da família é muito importante também nessa descoberta e no tratamento. É fundamental, porque grande parte do tratamento não é apenas remédio, mas é também o que eu consigo mudar do estilo de vida desse paciente. E isso leva em conta a família. Por exemplo, a atividade física hoje é tão importante no tratamento do Parkinson quanto medicação. E isso leva em conta como a família também está envolvida nesse suporte, nesse tratamento.
Que bom ter você aqui, Diogo Haddad, neurologista, sempre para falar com a gente. Bom a gente esclarecer esse tipo Muito obrigado, de assunto, Thiago. né? Uma doença também, até para a gente poder entender e identificar perto da gente e em nós também, né? Exatamente. Obrigado, viu? Muito obrigado. Um bom dia para você. Até mais. Obrigado, Boa até tarde. mais.